Boa noite. Bom, agora é valendo. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Para passar uma hora sentado aqui é um pouquinho cansativo. Pronto, o Felipe já entrou. Oi, Cacá. Meus parabéns para minha irmã. Hoje é o aniversário dela. Beijo. Morrendo de saudade. Doido para ver você pessoalmente e poder abraçar. O Felipe já está entrando aí, conectando. E aí, Felipe? Cara, Beleza? tudo bom? Boa noite. Boa noite. Ei, pessoal, da última vez alguém comentou que os comentários ficavam tapando o rosto do convidado. Então eu vou deixar aqui os comentários desativados. Vai ficar em pé, né, Felipe? Eu vou deixar os comentários desativados, mas quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que tem aqui um botãozinho embaixo onde tem umas interrogações. Pode fazer a pergunta que eu vou tentar ler as perguntas, tá bom? Então eu vou desativar agora aqui os comentários para não atrapalhar a visualização. Pronto. Estamos online, Felipe. Só nós. E aí, Santiago, tudo bem? Eu vejo agora que quando eu desativo os comentários eu não vejo quem entrou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa esses comentários aí. Deixa aí. Eu faço aqui. Se atrapalhar, e aí as pessoas... Ó, meu pai entrou. Boa noite, painho. Benção. Beijo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Maria Santiago, mais conhecido como Dr. Santiago. Sou médico, psiquiatra e trabalho em Fortaleza, em atendimentos particulares, e faço também atendimento particular em Crateús. E eu queria aí que o Felipe se apresentasse. Boa noite, eu sou o Dr. Felipe Viana, né? Sou médico psiquiatra também. Trabalho na rede privada aqui de Iguatu e também trabalho nos CAPs de Iguatu e Cajazeiras, na Paraíba. Sou coordenador da residência de psiquiatria da Escola de Saúde Pública do Ceará, aqui em Iguatu, e da Faculdade Santa Maria, em Cajazeiras. Muito bem. Bom, minha esposa entrou, queria mandar um beijo, dizer que te amo. Bom, pessoal, o tema dessa live, apesar de nas duas últimas lives nós termos acabado tocando um pouco nesse assunto, porque é algo inevitável, mas hoje o nosso foco principal vai ser realmente como nós lidamos com as notícias nos tempos de hoje. E aí, a gente tentou dividir mais ou menos aqui como é que a gente iria fazer esse bate-papo. A gente vai tentar falar um pouco no momento como é que nós estamos recebendo hoje as notícias, né? O que podemos fazer com essas notícias que nós recebemos e falar um pouco sobre o que são as boas notícias, né? E quer começar, Felipe? Pode falar aí. Bom, só de antemão, eu e o Felipe, nós somos muito amigos. A gente se conheceu um pouco antes de entrar na residência. O Felipe foi meu colega de residência e durante a residência a Verdade, gente se tornou ainda mais amigos, né? E com verdade. essa... E assim, Minha mãe entrou aí também. Meu pai também. tua irmã também, Ó, né? minha irmã. E nós dois somos pessoas muito bem-humoradas, então, eventualmente, em alguns momentos, mesmo tratando de um assunto sério, pode ser que saia algumas risadas aqui, tá? Mas a gente vai tratar isso da maneira mais profissional possível. Pode falar, Felipe. Então, começar contando um pouco de um relato de experiência, né? Como é que o psiquiatra vivencia essa quarentena, né? Essa pandemia, esse momento que todo mundo está vivenciando também, né? E aí, o que eu percebi na minha experiência, eu também queria ouvir a tua, foi que eu comecei a apresentar vários sintomas daquilo que os meus pacientes me traziam no consultório, né? Sintomas de ansiedade, uma preocupação exagerada e catastrófica, uma irritação fácil, uma inquietação, uma dificuldade de relaxar,
sintomas obsessivos compulsivos, né? Pensamentos obsessivos de contaminação e de limpeza, desinfecção, né? Que isso persiste até agora. Então, assim, a gente começou a poder sentir um pouco daquilo que os nossos pacientes vivenciam no consultório, que a gente só sabia pelos relatos deles e por aquilo que a gente estudava nos livros, né? Então, foi um momento que todo mundo acaba estando do mesmo lado, É né? verdade. E essa foi a minha experiência e chegou um momento que eu tive que mudar de atitude, né? Eu tinha, ó, tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô entrando no processo de adoecimento mental, né? E aí foi quando eu conversei com você, com o doutor Eduardo, que é psiquiatra também, aqui no Iguatu, a doutora Viviane, que é psicóloga, e a gente conversando, a gente começou a, não, vamos primeiro entender quais são essas informações que estão chegando para a gente, né? Pensar racionalmente nessas informações para poder essa ansiedade baixar e a gente conseguir seguir, né? Uhum. O que é que a gente começou a ver? Analisar primeiro os números friamente, né? Os números são assustadores, a questão do número de casos notificados, de óbitos por causa do Covid, né? E a gente começou a pensar assim nos números. Primeiro, o Brasil é um dos países que menos testam para o Covid, né? Se você comparar com outros países, a testagem é muito pequena. E você coloca no âmbito de uma doença que 85% das pessoas elas são assintomáticas ou fazem sintomas muito leves, a quantidade de casos, na verdade, que tem no Brasil, ela é muito maior, né? Isso. Mas o fato dela ser muito maior não necessariamente é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque se tivermos muitos pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos circulando, tanto isso vai fazer com que a taxa de letalidade, na verdade, ela não seja tão alta como se parece, né? Até porque no início estava se testando apenas os casos mais graves, aqueles casos que precisavam de internação, né? E, consequentemente, que iriam evoluir a óbito. Então, daria a impressão que a taxa de letalidade seria muito maior. Né? Então, eu comecei por aí, tentando analisar os números friamente, para poder primeiro dar uma parada, e aí depois eu comecei a dar uma parada também na questão de determinados tipos de jornalismo que eu estava assistindo na época, né? E aí eu queria ouvir também um pouco da tua experiência, como é que foi esse início de quarentena, como é que foi para ti isso? É, assim, eu passei por várias curvas ao longo desse período, né? Antes do vírus chegar ao Brasil, eu já entendia que era algo grave por conta da nossa formação médica, né? A gente estudou infectologia, a gente passou pelas disciplinas de imunologia, a gente entende como funciona o processo de imunização coletiva, né? Tanto por vacinação como por adoecimento. E quando eu via aquilo, eu entendia que era uma onda que iria chegar ao Brasil. E até então, as notícias que nós víamos, elas tinham alguns vieses, né? Elas tinham os vieses de quem está dando a notícia. Como qualquer notícia, quando ela é dada, ela tem o viés de quem a apresenta, né? Se é uma pessoa que tem algum interesse, qualquer que seja, de que aquela notícia seja catastrófica, ela vai dar uma ênfase catastrófica. Se a pessoa tem interesse de que aquela notícia seja apaziguadora, ela vai tentar dar uma entonação apaziguadora na hora de dar a notícia. Então, quando a gente vê as notícias na Europa, já deixava um ar de preocupação, mas estava ainda do outro lado do Atlântico. Eu tinha, e eu confesso que eu ainda mantenho a mesma opinião, e eu vou falar, depois eu vou explicar porque parece polêmico. Eu tinha uma opinião de que existia uma histeria coletiva em torno da doença. Eu ainda acho que existe, mas não acho que isso seja algo pejorativo, não acho que seja algo ruim. Pelo contrário, eu acho que isso é uma consequência da própria doença, né? Como tu mesmo disse, é uma doença que a gente, quando se depara com as notícias, a gente vê números de óbitos muito elevados, números de internações muito altas,
número de ocupação, percentual de ocupação de leitos muito próximo da capacidade máxima. Então, isso nos leva a uma preocupação, coletivamente falando. E aí entra a questão no termo, se nós entrarmos na denominação que Freud utilizou quando ele definiu histeria, ou no que nós popularmente chamamos hoje de histeria, eu usaria mais o termo popular mesmo. Quando eu digo essa histeria coletiva, eu me refiro a essa preocupação coletiva em torno da doença. E eu acho, inclusive, que aí vou botar aqui as aspas, histeria coletiva, ela é protetora, né? Eu acho que ela é um fator de proteção. Eu acho que ela faz com que as pessoas ainda mantenham o medo do adoecimento. Apesar de nós também nos depararmos com notícias o tempo todo de pessoas que não respeitam a quarentena, de pessoas que não usam máscaras, de pessoas que não querem manter o isolamento, de pessoas que questionam, inclusive, a existência da própria doença. Então, por mais que nós nos deparemos com isso, nós não podemos usar esses exemplos como regra. Eu acho que isso, ainda bem, são exceções. Sim. Então, eu também passei por... E aí, retomando, né? Quando chegou ao Brasil, me veio uma preocupação, mas ainda era aquela preocupação inicialmente leve, porque também aquela coisa ainda estava aparentemente longe. Então, na primeira semana, eu ainda trabalhei, viajei, fui para Crateús, ainda fiz os meus atendimentos em Crateús, sem tocar em ninguém, usando máscara, com álcool gel em cima da mesa, mas ainda fiz. Quando foi na semana seguinte, eu vim para Cumbuco, que é onde eu estou agora, vim com a minha família e nós nos isolamos aqui. Até então eu estava em Fortaleza, vinha mantendo o mínimo possível alguma rotina, então pedia comida pelo iFood quando necessário, quando precisava fazer compras, eu esperava acabar tudo para ir fazer compras, eu não comprava item por item, à medida que ia faltando, eu esperava juntar. Mas mesmo assim eu vi que aquilo ali ainda não era suficientemente seguro. E via também a preocupação da minha esposa, porque minha sogra e meu sogro são pessoas idosas, moram próximos a nós, e existia o risco do adoecimento deles. Então não era só a preocupação comigo. Então isso começou a gerar em mim uma ansiedade. Então, a minha a minha maneira de lidar com isso envolve justamente as notícias. O que é que eu fiz? Eu decidi que eu participo de um grupo e nesse grupo de médicos, um colega um dia postou um relatório do Covid, um levantamento do Covid, de como é que estava o Covid no Brasil, no mundo, no Ceará. E um dos números que me chamou a atenção era o número de pessoas curadas até o momento. E aí eu dei um print e decidi postar no meu Instagram. E eu recebi um feedback muito legal das pessoas, né? As pessoas elogiando e tal. E eu percebi que aquilo me fez também muito bem, aquela postagem e aquele feedback. Então foi uma coisa que eu decidi pessoalmente fazer. Todos os dias eu tento postar o número de pessoas curadas de Covid no mundo até agora, que está em quase 1,5 milhão de pessoas hoje. Então, assim, lidar com 1.646.000. Pronto. Então, 1.646.000. Mais feliz ainda. Ontem era quase 1 milhão, era 1.470.000, se eu não me engano, ontem. Então, eu sabia que ia passar hoje 1,5 milhão. Isso. E aí, naquele momento, assim, tu terminou tua fala? Pode falar. Sim. Naquele momento que estava naquele pico de ansiedade, né, de preocupação, eu decidi parar um pouco, assim, de ver informação, ver notícia, porque naquele momento eu não estava preparado ainda para aquele volume de notícias, né? Então eu preferi dar uma parada, parei realmente de assistir qualquer tipo de telejornal, tive que negar realmente a doença naquele momento, né, para poder me preparar para as notícias que iriam vir, né? E aí eu comecei a racionalizar quais eram as informações, né? E depois que eu voltei a assistir jornal, eu comecei a também ver estudos de outros países, né? Gráficos de outros países, comparando como é que o Brasil estava indo com outros países da Europa e tal. E aí, quando eu voltei para assistir o jornal, eu comecei a ver de uma forma mais crítica, né?
o jornal, ele dificilmente ele vai postar alguma mentira, né? Não é que o jornal está mentindo sobre os fatos existem, os fatos são aqueles mesmos. Mas a forma como que a mensagem é transmitida, ela pode lhe confortar ou pode lhe gerar pânico, né? Talvez num primeiro momento era necessário provocar, digamos assim, um pouco de pânico para que as pessoas pudessem aderir à quarentena e tal. Mas quando isso passa a ser exagerado, começa a poder induzir a pessoa a entrar num processo de adoecimento mental. E aí eu comecei observar algumas coisas que estavam acontecendo nos jornais de maior audiência assim, no país, né? Por exemplo, a questão da curva de casos novos ou de mortalidade acumulados, né? Aquele tipo de curva ele tem uma importância epidemiológica muito pequena, né? Então, assim, a pessoa diz, sempre a primeira manchete geralmente é essa: o número de mortos no Brasil não para de aumentar, o que é uma coisa óbvia, né? Porque a não ser que alguém ressuscite, o número vai sempre aumentar ou vai então parar naquele número, né? Não tem como ter morrido 1.000 pessoas e no outro dia ter só 900 mortos, né? Então, o número de óbitos acumulados ele vai sempre aumentar. Assim como o número de casos diagnosticados, eles também vão sempre aumentar, né? Então, foi a primeira coisa que eu comecei a observar, que esse número ele vai sempre aumentar. E isso não tem tanta importância epidemiológica, porque o mais importante seria a gente observar o número de casos notificados e o número de óbitos por dia, né? Que aí eu posso observar se a gente está numa curva ascendente, que é o que está acontecendo no momento, né? Nós estamos numa curva ascendente realmente, isso é fato, a gente não está negando nada que esteja acontecendo. E quando a gente vai começar a observar que a curva vai chegar no pico e vai descer. Então a gente precisa saber os números dos óbitos e dos casos notificados por dia, né? Saber o número acumulado. Como é que essas curvas estão se aproximando ou se afastando também, né? Isso é muito importante. Isso. Saber só o número de casos acumulados, isso não é tão importante, né? Você pode saber o número absoluto, tudo bem, a gente pode saber e tal, comparar com outros países, apesar que, sabendo que nossa população ela é 4 vezes maior do que a maioria dos países da Europa, né? Mas aquele tipo de gráfico ele só aumenta, certo? Então foi a primeira coisa que eu observei. Eu observei outra coisa. Não mostra outro tipo de gráfico nos jornais, né? Então não mostra o gráfico de óbitos ou casos por dia. O único gráfico que sempre mostra é o de casos acumulados, né? Então comecei a entender isso e aí buscar outros sites, né, que mostrem gráficos que me interessem, né? Que me interessem para eu poder saber como que realmente a pandemia está evoluindo no nosso país, né? Outra coisa que acontece muito também, isso aconteceu, acho que ontem, né? Ontem foi o recorde de... Tem uma pessoa aqui que disse que não está conseguindo ouvir, a Carla Vieira. O resto tá dando para ouvir direito? Aqui, assim, o meu áudio, porque eu fiz uma live antes no meu Instagram pessoal, só para testar o som, e tava com barulho. Uhum. Tá ok aqui para todo mundo? Tu tá me ouvindo direito? Eu tô. Eu também tô te ouvindo perfeito. E o Jonas disse que e o pessoal ok. aí, então. Ah, a Jana disse que tá ok. Ah, Jana. Oi, Jana. Okay. E aí, Jana? Jana foi tua residente, foi? Foi, sim. Pronto, então pode continuar. Então, e aí, quando a gente foi ver também as informações desse jornal, eles falam assim, acho que ontem, se eu não me engano, foi o recorde de número de óbitos, né? Acho que foram 800 e poucos óbitos. E aí, a informação que se passa é essa. Foram registrados 800 e poucos óbitos nas últimas 24 horas. É mentira? Não, não é. Isso é fato, é verdade. Mas quando a gente vai ver, esses números de óbitos eles não aconteceram todos nas últimas 24 horas. Né? O acumulado de óbitos que o resultado dos exames saíram nos últimos dias. Né? Então são vários dias que somaram e aí eles colocam como se fosse tudo num dia só. Né? Não é mentira que foram os resultados dos exames saíram naquele dia, nas últimas 24 horas. Mas não foram todos os óbitos naquele dia. Né? Logicamente, muitos óbitos que aconteceram ontem mesmo não entraram nessa contabilidade, vão entrar nos próximos dias seguintes. Só que deveria o jornal informar isso, explicar isso para a população. Né? E quando é o contrário, eles informam, eles fazem o certo. Por exemplo, quando morreu 300 e poucas pessoas um dia antes, que teria tido uma queda, aí eles foram enfáticos. Olha, mas vamos lembrar que no final de semana, a contabilidade de óbitos ela não ocorre da forma correta. Né? Eles deixam acumular para a semana.
Então, assim, quando é uma notícia, digamos assim, boa, lógico que qualquer notícia de óbito é ruim, mas quando a gente pode pensar assim que a Poderia notícia apaziguar, ela né? está diminuindo, né, o número de óbitos, eles fazem o correto, eles explicam, ó, não vamos comemorar muito não, porque no final de semana a gente não contabiliza tanto assim no nosso país. É, Mas quando a notícia é catastrófica, que é um recorde de óbitos, eles eles não fazem enfatizam. essa observação de que não foi nas últimas 24 horas, foi ao longo de outros dias anteriores, né? Isso aconteceu, por exemplo, um amigo meu, eu estava até procurando aqui, um amigo meu postou na quinta-feira da semana passada, ele postou uma manchete que dizia assim, ó, coronavírus, em novo recorde, Brasil confirma 600 mortes em 24 horas. Quando você lê essa notícia, você entende pela manchete, vamos falar de manchete, né? Eu não Uhum. estou, mais uma vez, ninguém está aqui questionando nem negando a gravidade da doença e o avanço da doença, né? Mas quando eu leio a manchete que diz, em novo recorde, Brasil confirma 600 mortes em 24 horas, eu, leitor, entendo que nas últimas 24 horas morreram 600 pessoas, né? Na matéria, e aí no corpo da matéria, ele diz o seguinte, o secretário fulano de tal afirma que, ressaltou que, embora os óbitos tenham sido computados hoje, a maior parte não aconteceu de fato no último dia. Desses 600 óbitos, 25 evoluíram para o óbito no dia de hoje. Ou seja, naquele Uhum. dia, haviam 25 mortos. É muita gente. Ninguém está dizendo que morreu uma pessoa. Se eu perder um ente querido, para mim é muita gente, né? Um Uhum. indivíduo que faça parte do meu convívio, ele é muita gente. Então, 25 pessoas é muita gente. Mas quando eu digo que morreram 600 pessoas na manchete e no corpo da matéria eu enfatizo que dos 600 óbitos, 25 evoluíram para o óbito no dia de hoje, e ele ainda completa, né? Não são 600 óbitos que aconteceram nas últimas 24 horas. Ou seja, ele, vou usar um neologismo, ele desdiz o que ele disse na manchete, né? Ele diz, Uhum. não foram 600 mortes nas últimas 24 horas, enquanto que na manchete ele diz 600 mortes nas últimas 24 horas. Isso. Então a gente observa que esse tipo de notícia, ele tem um papel de gerar pânico. Não sei, e aí assim, não vou, e se alguém tentar entrar pelo viés político, eu vou fazer de conta que eu não vi, não vou entrar em viés político, se tem alguém querendo derrubar alguém. Não é isso. A questão é, quando alguém escreve, um jornalista, ele é preparado, ele é treinado para fazer, para escrever notícias. Ele sabe como é que se faz uma manchete, ele sabe como é que se faz o subtexto lá que tem, e ele faz o texto. Quando ele afirma uma coisa na manchete e no próprio texto ele corrige o que ele disse na manchete, claramente tem algum interesse, algum viés aí por trás dessa manchete, né? Seja ele gerar pânico ou não. Inclusive, tem uma coisa que me chamou a atenção. O Lucas fez uma pergunta aqui que foi a seguinte: essa metodologia de imprimir pânico inicial, ao invés de conscientização, pode estar relacionada à progressiva diminuição da adesão ao isolamento social? O ser humano, de um modo geral, pelo menos a meu ver, ele tem uma tendência a. Claro, existem as pessoas, e aí na psiquiatria, na psicologia, a gente entende muito isso, né? Existem pessoas que são totalmente influenciáveis, mas existem pessoas que são o oposto disso. Se eu digo que ela faça algo, há uma tendência de que ela confronte, ela vai querer fazer o oposto do que foi dito. Então, aquelas pessoas que, infelizmente, ainda negam a doença, elas não vão se convencer por uma notícia que diz que morreram 600 pessoas. Se ela nega a doença, ela vai procurar alguma coisa para negar e afirmar, reforçar o pensamento dela. Enquanto que o oposto também é verdadeiro. Se uma pessoa tem uma tendência a uma catastrofização e ela lê uma manchete dessa, muito provavelmente ela vai despertar um pico de ansiedade e talvez ela nem vá ler o corpo da notícia
para entender do que aquilo ali falava, né? Então, Uhum. eu não acho que assim a ideia de causar impacto nas pessoas como forma de conscientizar, ela seja muito válida, porque você vai, eu acho que quando você tem um pensamento, você procura notícias, Afirmá-lo, né? exatamente, Uhum. informações que afirmam e que reforçam o meu pensamento. Quando eu faço o contrário, é a mesma coisa. Se eu penso o contrário daquilo, eu vou procurar informações e notícias que reforçam o contrário daquilo. Eu vou tentar negar aquela notícia. Então, eu acho que a mídia não lidar com clareza, como a gente já, como tu bem se enfatizou, não tem não consegue causar o propósito de que aquilo é algo positivo, né? Algo que você Uhum. deve reforçar o isolamento. Até porque tem uma coisa Isso. que na minha cabeça é muito clara. É o seguinte, infelizmente, pelo menos nas declarações que eu vi até agora dos nossos governantes, sejam prefeitos, governadores, ministros, secretários, presidente, as pessoas, nós estamos vivendo um momento que é o seguinte, vamos fazer um isolamento, porque até então é o único método que foi descoberto para que nós pudéssemos reduzir a taxa de contaminação. Não é para erradicar a doença, né? E Sim. muita gente acredita que a ideia do isolamento seria a erradicação da doença. E, na verdade, Uhum. não é. É reduzir a velocidade de contaminação, né? Se, por Isso. exemplo, a gente conseguisse todo mundo hibernar e uma só pessoa se mantivesse doente, na hora que todo mundo deixasse de hibernar, nós teríamos um novo surto, como nós vimos, por exemplo, essa semana mesmo, em Wuhan e em Seul, que houve novos registros de casos, que eram cidades que há alguns dias não registravam novos casos. Então, essa ideia de haver uma segunda onda, isso é algo real. Então, assim, quando a gente cria a ideia do isolamento, não é com o intuito de erradicação da doença, mas de controle de velocidade. E uma coisa que eu não percebo das pessoas que estão nos dando esses direcionamentos é uma definição de qual é o critério que eles vão utilizar para acabar com o isolamento. Tu está me entendendo? Uhum. Qual é o critério? O que é o critério? E isso é uma coisa que eu tenho um costume de perguntar às pessoas que não são da área de saúde. Eu chego para, vamos supor, estou conversando contigo, eu digo, Felipe, vem cá. O que tu acha que é o critério para que acabe o isolamento? Porque eu quero ver como é que as pessoas leigas, entre aspas, eu vou chamar de leigo, quem não for da área de saúde, eu sei que a pessoa ela tem expertise em alguma área, tá? Mas na área de Uhum. saúde, digamos que é um leigo. Então, a um leigo da área de saúde, eu quero entender na cabeça dele o que é o critério para o fim do isolamento. E isso, por exemplo, é algo que não está claro. É isso, por exemplo, as notícias não tentam nos dizer. Ontem mesmo, num jornal, não lembro qual canal, havia um especialista, que eu não sei qual era a especialidade, o que é que ele era, mas ele disse que a ideia de liberar o isolamento é quando a taxa de contaminação reduzir a menor de 1. E ele considerou menor de 1 quando uma pessoa passa para menos de uma pessoa, né? Porque ele diz que atualmente uma pessoa está passando em média para 10. Então, quando uma pessoa passar para menos de uma pessoa, você poderia flexibilizar. Mas como você mesmo disse, Felipe, nós temos um número muito alto de subnotificação. Então, nós não temos a real dimensão de qual é a Uhum. taxa de contaminação, né? A gente não Sim. sabe para quantas pessoas realmente aquelas pessoas estão passando. Então, vai ser muito difícil a gente entender se de um dia para o outro algum político chegar e dizer assim, ó, acabou o isolamento. Por quê? Qual foi o critério que foi utilizado? E também não há uma preocupação assim da mídia em saber qual que seria esse plano, né? Como é que é o planejamento dos nossos governantes para quando a quarentena
acabar ou ser reduzida, né? Não existe essa preocupação. Assim, para defender a importância da quarentena, eu não preciso negar o fato que um dia ela vai acabar, né? Isso. A gente não vai ficar o resto da vida isolado, isso é um fato. Assim como é um fato a importância da quarentena nesse momento, né, do lockdown em Fortaleza, mas, por exemplo, ontem no jornal também que eu assisti, o que falava o seguinte: a Alemanha começa a ter um aumento do número de casos após o afrouxamento da quarentena. O que também é uma informação óbvia. Depois que passar a quarentena e que os números caem, quando você começar a afrouxar, o número tende a aumentar também. Tem que saber se esse aumento vai ser controlado ou não. E Né? qual é o E se impacto for. desse aumento, né? Exatamente. É óbvio que vai aumentar, né? Isso é uma coisa que já se sabe. E aí, quando tiver esse aumento, a gente tem que ver o que é que o sistema de saúde suporta naquele país, né? Isso. Tá aumentado dentro do esperado? Qual é o esperado, né? Então é importante saber qual seria esse plano, né? Do que simplesmente postar tudo que é notícia de ruim de quem abriu, de quem afrouxou as quarentenas, porque é fato que a gente vai ter que sair dela um dia, né? E aí tu falou Isso. da questão da politização, e aí na minha terceira etapa de processo de cura, digamos assim, desse estresse pós-traumático que eu vivi, primeiro foi a negação, depois foi a racionalização, e o terceiro processo foi procurar notícias boas, né? Eu comecei a ver, eu posso escolher qual é o tipo de notícia que eu quero receber. Não negar as notícias ruins, até porque as notícias ruins elas vão chegar de qualquer jeito. Né? E comecei a procurar notícias boas. E aí eu encontrei um site que é o The Good News Covid, né? Que eles só colocam notícias positivas, inclusive eles dizem lá quantos curados nós temos no Brasil, quantos curados nós temos no mundo. Logo na manchete assim, eles colocam lá. E lá tem muitas notícias boas. Né? E aquilo ali me fez bem. Né? Comecei a absorver aquelas notícias e comecei a ver que eu tinha esperança. Né? Porque, por exemplo, tem um estudo com ratos, digamos assim, que um rato que começa a levar um choque diariamente e o outro também, todo dia levando choque. Aquele que não tinha uma portinha para ir para outros lugares, aquele desenvolveu um transtorno de ansiedade, né? Porque ele não tinha esperança, não tinha saída. Ele sabia que todo dia ele ia levar choque e não ia sair de lá. Já o outro ratinho que todo dia levava o mesmo choque, mas ele tinha uma portinha que ele poderia sair para outros lugares, ele não desenvolveu uma ansiedade tão forte. Né? Por quê? Porque a gente precisa saber para onde que a gente vai. Né? A gente não pode ficar só com notícia ruim, só com notícia ruim, só com notícia ruim, não tem nenhuma esperança. Não tem esperança de um tratamento mais eficaz, não tem esperança de uma vacina, né? De uma esperança de um dia a gente vai voltar para nossas atividades normais, porque assim como é um fato a gravidade do Covid, né, da pandemia, é um fato que ela vai acabar. Né? Um dia isso vai acabar. Né? Então é importante as pessoas saberem disso. Não é uma coisa que vai durar para sempre. Isso. Né? A gente não sabe ainda quando. Né? A maioria dos países durou 2 meses, a questão do pico e tal. Cada país é diferente. O Brasil, por ser um país continental, provavelmente vamos ter picos diferentes em cada estado. Talvez o Ceará passe por isso mais rápido, assim como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados que estão tendo poucos casos ainda vai acontecer depois. Mas o fato é que vai acabar em todos os lugares. Né? E aí eu comecei a ver, e aí comecei a divulgar, né, notícias boas. Né? E comecei a perceber o quanto que, às vezes, a notícia boa incomoda também. Né? E aí vem a questão da politização, né? Quando você começa a dizer, saiu um estudo em Singapura que fala que o pico aqui no Brasil vai ser em meados de maio. Em junho já vai ter 97% dos casos, já tem passado 97% do total de casos. E aí começa já com a ideia de que você está defendendo o fim da quarentena e você está defendendo um determinado político. Né? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, o fato de você defender notícias boas, não defender, mas mostrar notícias boas também, não quer dizer que você está negando toda a gravidade que está acontecendo, e isso não tem nenhuma conotação política. Né? Então, eu já vivenciei muito, assim, às vezes as notícias boas estão incomodando. Não sei se tu tem percebido isso também. Sim, sim. Eu penso, apesar de assim, o que eu foquei foi nessa coisa do número de curados no mundo, mas eu acompanho postagens de outros amigos. E eu tento. É engraçado, eu tento me focar mais nos comentários, que é justamente a reação das pessoas, do que propriamente nas postagens. E eu percebo exatamente isso. Né? Quando alguém faz alguma postagem que
parece transmitir uma boa notícia, né, de que alguém está descobrindo um possível tratamento, ou determinada cidade conseguiu um controle mais rápido da doença, as pessoas já chegam criticando como se o fato daquela pessoa informar aquela notícia, obviamente ela está defendendo o fim do isolamento, o que não é óbvio, né? Inclusive, Uhum. tem um amigo meu que ele sempre diz assim, ele diz, olha, mas eu não entendi ainda a relação do seu comentário com a minha postagem. E aí as pessoas, mas você está dizendo isso? Ele disse, não, eu não falei isso, eu ainda não entendi a relação do seu comentário com a minha postagem. Aí o pessoal, porque você defende isso, você defende isso. Não, eu ainda não entendi. Ele sempre fica batendo na mesma tecla, e eu noto que quanto mais ele faz isso, mais as pessoas desenvolvem uma ira contra a ideia de você pensar na possibilidade de o fim de uma quarentena, né? Uhum. Um grupo que eu tenho com os meus primos, até, por exemplo, um primo meu colocou, no Brasil já teve tantos mil curados. Aí o outro primo foi e comentou, isso significa o quê? Aí eu coloquei, significa que no Brasil teve tantos mil curados. É uma notícia boa, né? Tô vendo aqui Aí, por quê? Porque quando ele viu a mensagem, ele já entendeu o quê? No Brasil está tendo tantos mil curados, a doença não é tão grave, as pessoas podem ser da quarentena. Já faz um link com outras informações que, na verdade, não tem conexão nenhuma. Ele só quis informar que teve tantos mil curados. Eu estava tentando ler aqui as notícias sobre o que o pessoal está falando. Tem uns primos teus mandando um oi aí. Estou vendo aqui os comentários. Essa incerteza não é preocupante para o pânico de que o pessoal sai de casa para ganhar hoje como é amanhã. Isso aí é uma outra coisa que há uma tendência muito grande à politização, né? E isso é algo que me preocupa muito, sabe? Quando você envolve uma doença tão grave dentro de um jogo político de preto versus branco, esquerda versus direita, lado de cima versus lado de baixo, azul contra vermelho. Quando você começa a misturar isso daí, você muitas vezes acaba perdendo o foco do real problema, né? E Exatamente. aí, quando alguém ousa falar sobre o impacto econômico causado pelo isolamento, as pessoas já Que é uma vêm preocupação também, né? Assim. as Uhum. pessoas já vêm com 7 pedras na mão, como se você estivesse. Primeiro, a pessoa diz logo assim: você está defendendo o que o Bolsonaro diz. Eu disse, não, calma, eu penso por mim. Primeiro, eu nem sei como é que sei quanto ele consegue pensar, mas eu penso por mim. Eu penso por mim, eu não preciso de ninguém para pensar. Eu lembrei agora de um amigo meu que ele postou um negócio que diz assim: o jornalista ele tem que transmitir informação, opinião eu formo a minha. Então ele não tem que dar opinião, desde que eu formo a minha opinião. Ele Sim. traga a informação que eu formo a minha opinião. Uhum. Então, quando você. E aí, isso é uma opinião minha baseada em informações e em estudos. O que é que os estudos. E aí a gente tem que, claro, fazer a avaliação retrospectiva, porque a história mostra que situações semelhantes levam a desfechos semelhantes, né? Então, quando Uhum. nós enfrentamos períodos de recessão muito grandes, né, eu não estou falando de crise financeira leve, estou falando de períodos de recessão grave, com índices de desemprego altíssimos. Há um aumento nas doenças mentais, né? Um exemplo disso, em 1980 teve uma crise no petróleo. Nas petrolíferas, o preço do barril caiu e muitos trabalhadores do ramo foram demitidos. E o que é que se observou? Que no primeiro ano pós-recessão, houve um aumento muito grande no número de suicídios em homens. E eles viram que o aumento no número de suicídio era justamente naqueles trabalhadores que haviam sido demitidos. No ano seguinte,
a tendência se manteve, só que com impacto menor do que havia sido no ano anterior. E no terceiro ano ainda havia resquícios, mesmo havendo já uma recuperação da economia, ainda havia aumento na taxa de suicídios naqueles trabalhadores do ramo petrolífero, né? E isso só foi se normalizar 3 anos depois que o quadro que a situação já havia se restabelecido. Então, quando a gente fala que a gente tem uma preocupação com a economia, não é porque eu quero saber o que o político A ou o político B está dizendo. É porque quando eu Sim. olho para o passado e eu vejo o que aconteceu no passado em situações semelhantes a essa, isso me causa preocupação enquanto psiquiatra, porque eu sei que isso vai causar aumento de ansiedade, isso vai causar aumento de depressão, isso vai causar aumento na taxa de suicídio, isso vai causar aumento um agravamento e um aumento nos casos de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, porque você vai reforçar um comportamento, e aí a terapia cognitivo-comportamental, ela fala justamente sobre isso. Quando você faz um reforço positivo sobre um comportamento inadequado, há uma tendência que aquele comportamento ele tenda a se repetir. Então, vai aumentar os casos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, em trabalhadores de saúde que estão vivenciando situações de guerras, praticamente. Vai aumentar o número de lutos de pessoas que perderam vários entes queridos de uma só vez. Né? É mais ou menos a situação semelhante às pessoas que vivem uma guerra. Né? Então, Sim. quando eu falo sobre a minha preocupação com a economia, e aí, mais uma vez, eu não falo isso baseado nas notícias, nem em opinião tirada de qualquer lugar, eu falo embasado em estudos científicos. E aí muitas pessoas se incomodam, as pessoas dizem assim, porque você só está para primeiro a vida, depois a economia. O problema é que é primeiro a vida, depois a economia, depois da economia vem a vida de novo, entendeu? Então é um Sim. ciclo, assim, vem vida, economia, vida, economia, vida, economia. Não dá para eu quebrar essa corrente só em não é uma linha contínua isso é um elo. A própria OMS, né, já prevê que a quarta onda secundária ao Covid vai ser a questão dos transtornos mentais, né? Além de tudo isso que tu falou, a questão do sintoma de ansiedade, né? E a gente pode colocar a mídia como um fator desencadeante disso também, né? O TEPT, o toque, a questão da limpeza das mãos e tal. Com o tempo também, o que já está começando a perceber isso? Contingenciamento da verba de saúde para o Covid, né? A questão de comprar de respiradores, que é o que é importante agora mesmo, né? Aumento de leitos e tal, e aí está começando a faltar remédios, né? Antidepressivos, antipsicóticos, E a gente que que a gente trabalha na trabalha na rede rede pública, pública, e aí eles vão ter que comprar, né? E aí, quando vai comprar, ele, ao mesmo tempo que ele não tem mais emprego, né? E aí vai piorar do transtorno mental e vai virar uma bola de neve. Aí, piorando o transtorno mental, ele não consegue mais trabalhar, e aí vai. e a gente trabalha na rede pública, a gente já sabe como a saúde mental ela é subcusteada, né? A gente trabalha nos CAPs, eu trabalhei muito tempo em CAPs, até hoje mantenho contato com as pessoas do CAPs Crateus, e a gente sabe, nós fizemos residência no hospital público, em que as principais dificuldades que nós encontrávamos não era o trabalho humano, porque as pessoas estavam dispostas a trabalhar, as maiores dificuldades eram a burocracia, né, os entraves das politicagens e o subfinanciamento do hospital. Né? Então, a gente viveu isso e continua vivendo. E vai viver isso com uma força ainda maior. Né? Então, você imagina que as doenças mentais, elas serão um dos principais, como falou, a quarta onda, elas serão um dos principais problemas em consequência dessa pandemia. Elas acontecem dentro de uma especialidade, vamos falar assim, a saúde mental como uma especialidade, que já é, por si só, subfinanciada, subcusteada, e diante de um momento em que nós estamos gastando dinheiro que nem existe, assim, tirando
E, infelizmente, assim, eu não consigo acreditar que não seja verdade. A gente sabe que está tendo o superfaturamento de muita coisa, né? Você vê, por exemplo, a comparação dos preços de os mesmos equipamentos comprados em cidades e estados diferentes com preços totalmente diferentes, né? Então a gente sabe Sim, que esse dinheiro ele vai fazer falta. E aí a consequência disso é catastrófica, né? sim, é verdade. Pois é. E aí, entrando nesse site, né, que quem quiser, quem estiver assistindo e quiser seguir a minha mesma linha de autotratamento, digamos assim, né, é o The Good News Covid, tá? Lá você vai só encontrar informações boas. Não é que você esteja negando as informações ruins, elas existem, né? Mas existem notícias boas também, né? É. E às vezes se a gente Engraçado, ficar assistindo só determinado veículo, a gente não vai ver notícias boas. é, isso é verdade. Se você escolher só um canal para assistir, você não vai ver notícias boas. Eu não vou dizer que canal é. Mas é engraçado que isso, Felipe, é algo que eu escolhi para minha vida há muito tempo. Eu acho que, olha, ó, alguém postou aí o site Boa. thegoodnewscoronavirus.com. Eu havia adotado essa postura para a minha vida antes mesmo de fazer psiquiatria, né? A minha filha mais velha, ela fez 9 anos agora durante a quarentena, dia 28 de abril. E quando ela O nasceu, Jonas colocou aí, ó, o nome do canal é Mundo. O Jonas postou aí, no comentário. O nome do canal que a gente tava beleza. falando. É Mundo. Isso, exatamente. Então, assim, quando a minha filha nasceu, ainda nem tinha smartphone 9 anos atrás. Pelo menos, eu não tinha. Eu via as notícias pelo computador. E aí, um dia eu estava vendo uma notícia e a notícia. Deixa eu só fazer aqui uma coisa bem rapidinho. A notícia, Felipe, ela falava sobre um casal que havia cometido um homicídio contra o filho recém-nascido ou a filha recém-nascida por uma banalidade, porque eles queriam assistir televisão e a criança estava fazendo barulho, algo assim. E a minha filha tinha acabado de nascer. E eu lembro que quando o filho da gente, pelo menos quando a minha filha nasceu, é algo que muda a vida da gente, né? Assim, você passa a dedicar a sua vida àquela pessoa que acabou de chegar ao mundo. E eu sabia do amor que eu tinha pela minha filha. E quando eu vi aquela notícia, aquilo me deixou mal a um ponto que eu não consegui dormir naquela noite, né? Eu fiquei realmente, eu passei a noite acordado, eu fiquei pensando, eu olhava para minha filha e eu ficava tentando imaginar assim, por que que alguém era capaz de fazer aquilo. E quando eu percebi o quão ruim aquilo me fez, eu decidi que eu não iria, dali em diante, ler notícias relacionadas à violência, né? Assim, as notícias policiais eu não iria mais ler. Como eu gosto, nós gostamos, né, muito de esporte, e eu também Uhum. gosto muito de videogame e de filmes, assim, filmes, séries, coisas do mundo geek, eu escolhi os sites que eu iria ler notícias. Então eu comecei a procurar notícias ou relacionada ao futebol ou relacionada a videogames, filmes e séries, né? Sim. E é curioso como isso passou a me fazer muito bem, porque muitas vezes, quando eu encontrava com alguém que a pessoa, eu via às vezes a pessoa, uma rodinha, o pessoal comentando, que aquilo é um absurdo, não sei o quê, e eu via como aquilo eu deixava aquelas pessoas exaltadas, e eu entendia que aquilo ali era alguma notícia ruim que estava acontecendo, eu entendi, eu disse, olha, pelo menos pelo menos não estou passando por esse processo de ansiedade que essa pessoa está passando. E é como você disse, a gente não está negando a existência da violência. A violência ela existe, eu sei que ela existe, Uhum. eu sei que nesse momento alguém está cometendo violência, alguém está sofrendo violência. Gostaria de estar errado, mas eu não quero ler sobre isso. Eu não quero Uhum. assistir a notícia que relata como foi que isso aconteceu. Eu não quero ler a notícia que mostra a foto de um saco preto cobrindo uma pessoa. Eu não quero ver isso. Eu não preciso consumir esse tipo de conteúdo. Então,
para esse momento atual, isso acabou me fazendo muito bem, esse hábito que eu já trazia de antes, né? O hábito de tentar não ler notícias ruins acabou preservando a minha sanidade. Tanto é que quando tu me mandava, na época que tu estava no pico da tua ansiedade, que tu me mandava alguma coisa, eu sempre brincava, eu sempre fazia alguma piada, porque eu realmente estava tentando manter a minha decisão. Eu não vou entrar nessa onda nesse momento. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me proteger. E é isso, é até uma coisa que eu tinha falado numa live anterior. A gente não fazer nada, entre aspas, é fazer alguma coisa. Porque se eu mantenho o isolamento, se eu estou na minha casa, se eu evito, quando eu saio eu uso máscara, se eu uso álcool gel, se eu higienizo os produtos, eu estou contribuindo para que a doença não se espalhe. Então, Uhum. não fazer nada, entre aspas, ou seja, ficar em casa é fazer alguma coisa, né? Inclusive, Sim. isso, nas lives anteriores eu falei e eu volto a falar. É muito importante que a gente tente trocar essa coisa de, eu estou aqui sem fazer nada, pô, enquanto eu não posso sair, eu estou fazendo isso, eu estou Sim. colocando em dia as minhas séries, eu estou fazendo um curso. Eu, por exemplo, eu comecei esses dias, fui ler sobre cursos de edição de fotos e vídeos, que eu nunca fiz na vida, mas vou ver como é esse curso aqui, né? Ou seja, Uhum. eu vou tentar transformar esse momento em que eu não posso sair para em algo útil, né? Exatamente. Teve alguma pergunta aqui que eu queria Verdade. passar para ti. Diga aí. Foi meu pai. Ele perguntou assim: o que devemos fazer para sair dessa situação com a cabeça lúcida? É uma pergunta bem simples, né? Com respostas complexas. Pergunta super simples, a resposta é super simples também. O que a gente pode fazer para sair com a... Eu acho assim que não tem uma resposta, uma receita de bolo, né? Cada um vai procurar ver o que é que está, aquilo que é que está lhe atrapalhando, o que é que está lhe causando aquela determinada notícia, né? Você falou a questão dos hobbies, procurar, já que você não está podendo sair, procurar fazer alguma coisa que você pode fazer, que você gosta de fazer dentro de casa, né? Uma Videogame, das assistir coisas. futebol, reprise de futebol, né? Meu Tocar colega aqui. violão. Inclusive, assim, quando tá passando muito VT de futebol agora, né? E aí eu fico até brincando, eu tenho um grupo de amigos do Colégio 7 de Setembro, e aí jogo do Brasil contra a Alemanha, em 2002, aí eu fico lá comentando como se fosse ao vivo, eu acho que o Brasil vai perder esse jogo e tal. Então, assim, tem um bocado de coisa que você pode fazer dentro da sua casa para você ocupar aquele momento, né? Atividade física, tentar dormir melhor, Isso é uma coisa que filtrar as notícias. Uhum. eu, por exemplo, não estou conseguindo fazer todos os dias, essa coisa de dormir melhor. Por mais que a gente. Uhum. E eu quero deixar isso bem claro, porque assim, pessoal, às vezes a gente se culpa quando a gente não consegue fazer algo, né? Quando alguém nos dá uma recomendação e a gente não consegue seguir. E nós mesmos, nós psiquiatras, nós somos seres humanos. Então, como o Felipe bem disse, ele passou por um momento de ansiedade bastante elevada. Eu tenho passado por muitas noites com sono ruim, né? Outras com sono melhor. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. A receita é realmente tentar manter o mais próximo possível. Mas em algum Sim. momento a gente vai dar uma escapulida. Pode continuar, Felipe. É isso, assim, não existe uma receita de bolo, né? Cada um vai ter que procurar saber o que é que está lhe fazendo bem naquele momento, naquela situação que é temporária, né? É importante sempre frisar isso, não vai ser para sempre. Mas às vezes só mudando assim a forma de pensar, como você mesmo falou, né? Não é que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo alguma coisa enquanto eu não posso sair de casa, né? Às vezes só Isso. mudando a forma de pensar isso já ajuda, né? É. E bom, é isso. E aí eu trouxe algumas notícias boas aqui, né? Lembrando, o fato da gente estar trazendo notícias boas em relação ao Covid, a gente não está negando a doença, a gente não está negando a gravidade, a gente não está lamentando o número de mortos,
né? A gente está sempre acompanhando isso, a gente sabe que a gente está ainda na curva ascendente no nosso país, no nosso estado, né? Não sabemos ainda quando que vai ser esse pico, que deve estar próximo, eu imagino, pelo menos no nosso estado, mas a gente não está negando isso, tá? Então, o fato de trazer notícias boas não nega as notícias ruins. Isso é uma coisa que deve ficar bem claro, e muito menos isso tem alguma conotação política, né? Então, a coisa no Brasil está tão politizada que, às vezes, é assim, se você postar notícia ruim, você é de determinado lado, se você não postar notícia boa, você é do outro lado. Que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Foi só uma forma que eu encontrei de poder filtrar essas notícias que estavam chegando a todo tempo. Tá? E foi uma forma que eu me senti bem, eu queria passar para as pessoas que estão ouvindo, procurar também ouvir notícias boas, né? Pelo menos para balancear. Porque as notícias ruins, elas vão chegar. Nós temos 4 minutos, vou passar para ti, antes de fazer a despedida, eu queria só... A minha irmã, ela postou uma coisa aí que ela disse assim, limpar o guarda-roupa e nos livrarmos das roupas que não usamos mais. Isso, cara, é uma coisa que eu percebi, por exemplo, a quantidade de coisas que eu tenho, de roupas principalmente, e que eu não preciso delas. Porque quando a gente para viver a vida dentro de casa, assim, a gente percebe que a nossa necessidade de consumo ela é muito menor daquela que a gente realmente tem. Então, é um excelente momento para a gente fazer isso daí. Quem puder, pessoal, tem muita gente que está precisando, tem muita gente que perdeu tudo. Então, quem puder ajudar de alguma forma, se você não tiver, tem gente que está apertado de grana, que perdeu o emprego e tal. Mas quem puder, pega suas roupas antigas, pega suas roupas usadas, com certeza vai ter gente precisando aí, tá bom? Ou faça doação de ONGs, também tem muita ONGs ajudando as pessoas, comprando alimentação, né, material de higiene. Quem tiver podendo nesse momento, doe alguma coisa, né, para essas pessoas que estão precisando. Ou senão, se você tem um familiar que no momento ele não está podendo abrir a empresa dele por causa da quarentena, e você recebe o seu salário, continua recebendo seu salário, e puder ajudar essa pessoa para que ela não precise sair de casa, né? Porque imagina, quem tá fazendo a quarentena e não pode sair para trabalhar, né? E aí tem que pagar as contas. Então, se tiver alguém na sua família, pelo menos, não tem como ajudar todo mundo, né? Mas se você puder ajudar alguém na sua família, contribuindo com alguma coisa, fazer alguma campanha entre os familiares para ajudar aquela pessoa que não pode sair para trabalhar, isso é válido também, isso é coisa boa, é notícia boa, é notícia positiva, isso faz bem também, né? E se a live cai, se o tempo encerrar enquanto o Felipe estiver lendo as boas notícias, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, mandar um beijo, boa noite e pedir que Deus abençoe e proteja cada um. Pode ir, Felipe. Vou agradecer também, né, aos meus pais, aos meus primos, meus amigos que estão aparecendo aqui, a minha namorada Kênia, que estava treinando comigo antes de começar a live. Então, assim, algumas notícias boas que eu separei aqui, eu separei 3 notícias boas. Né? Primeiro, vacina, né? Uma coisa que a gente fala muito, a pandemia só vai passar quando tiver uma vacina. E as primeiras previsões, Santiago, era que era de 1 ano a 1 ano e meio para que a vacina surgisse, né? Então, assim, 1 ano e 1 ano e meio, tipo, não vai ser mais para agora, vai ser para evitar de ter uma nova onda de contaminação. Né? Até lá, muita gente vai ter se contaminado. Né? Mas aí, a Universidade de Oxford, da Inglaterra, né, já está com a previsão de setembro lançar as vacinas. Né? Eles já começaram os testes em seres humanos, né? Já passaram as fases para eliminar efeitos colaterais, para ver se tinha algum efeito colateral, já passou dessa fase. Já está testando em humanos e já estão, desde o início, eles já estão produzindo milhões de doses da vacina. Porque quando tiver os testes tudo pronto, eles já podem lançar no mercado uma quantidade muito grande. Né? Então, se não der certo, eles vão jogar tudo fora. Então é notícia boa. Pode ir. Ixi, 40 segundos. Tu que vai terminar. Bom, então vou deixar só essa notícia boa, pelo menos.